Boa noite, eu sou Tiago Melo e esse é o canal Parada Pedagógica, um canal, embora amador, que se propõe a conversar com as professoras e os professores, com as educadoras e educadores de todo o Brasil, sobre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia nas creches e pré-escolas, nos centros de educação infantil e nas escolas de educação infantil. Eu sempre falo de assuntos que me interessam, ou que me interessavam quando eu estava na sala, enquanto professor, ou que continuam me interessando na coordenação pedagógica, mas acredito que o olhar de professor é o que faz com que eu tenha esse desejo e essa vontade de sempre me comunicar com vocês e falar de coisas que eu quero compartilhar, quero dividir com vocês sobre trabalhar com bebês e crianças, né? Sobre as infâncias. E hoje eu trago um assunto que sempre me interessou bastante, que são as agendas, sabe, as agendas dos bebês e das crianças? Sempre achei muito curioso como aquele instrumento, por muitas vezes, no meu ponto de vista, era um instrumento pouco aprofundado, pouco utilizado e que pouco contribuía nessa relação entre unidade escolar e família. Eu fico sempre com essa imagem da criança chegando, tirando a agenda, entregando para a gente escreve, entrega para a criança, ela leva para casa, a criança mais como portadora de um peso do que como dona, proprietária, com um objeto que faz parte do seu material, que lhe constitui enquanto criança que frequenta as creches e pré-escolas. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Eu quero sempre lembrar que para a gente conversar, a gente tem sempre em mente uma criança crítica, participativa, uma criança que tem uma história, um bebê que carrega já marcas da sua identidade por sua família, pelo lugar que ele nasceu, pela cultura que o cerca e que, portanto, são bebês e crianças que fazem parte da cultura e que também produzem cultura. E é pensando nesses bebês e nessas crianças, em todas as suas possibilidades, que a gente mira aqui o nosso assunto sobre as agendas das crianças. Por muito tempo a agenda foi utilizada para informes, ainda é, né? Não raro a gente manda o horário de entrada e saída, a gente fala sobre as reuniões de pais, reuniões de conselho de escola, conselho de SEI, a gente manda informes sobre feriados e suspensões de atividades, informes sobre quantos dias letivos, quais dias letivos, informes sobre contribuições voluntárias para a Associação de Pais e Mestres, informes sobre mostra cultural, eventos festivos, etc. E na maioria das vezes esses informes são padronizados, né? Um recado que a gente cola nessas agendas e que elas comunicam à família assuntos que a unidade pretende que as famílias fiquem por dentro disso. E sempre me chamou a atenção isso da agenda ser um veículo de informação, de informar. Eu fico pensando se a agenda não seria um meio para relembrar informações que foram tomadas, que aconteceram com a participação da família, com a participação das próprias crianças, né? Então, entendo que alguns assuntos, por exemplo, dia seguinte não teremos energia e, portanto, não teremos como ter o atendimento. É um informe que não depende, né, de nós, desse coletivo. Mas informe, por exemplo, sobre mostra cultural. Deveria ser um recado para relembrar, para rememorar. Olha, decidimos juntos, lembra? Que teremos um evento e sua participação
continuará sendo importante, não será importante, né? Porque foi decidido ali junto com todo mundo. Então esse já é um ponto que eu destaco sobre as agendas. Elas não podem ser só comunicados, elas precisam ser comunicados se necessários, mas ela precisa também rememorar essa participação entre unidade e família sobre as decisões tomadas, junto com os bebês e as crianças, sobre os destinos e os eventos e as datas que a escola tem, né? Que a escola usa. Não raro também essas agendas dos bebês e das crianças são feitas de suporte para a gente comunicar questões de saúde, né? Informe sobre a atualização da carteira de vacinação, informe sobre o estado de saúde do coletivo, por exemplo, a pediculose, virose, surtos. Nesse momento da pandemia, aliás, nós continuamos em pandemia, né? A previsão é que em setembro tenhamos aí um pico da variante Delta, então a gente precisa continuar com os cuidados, usando máscara, e acreditando que a vacina vai nos proteger e amenizar os efeitos do vírus, caso a gente venha se contaminar, né? Então, a agenda também várias vezes é utilizada para essas questões de saúde, inclusive de saúde de cada bebê e de cada criança. Por exemplo, a criança teve febre, caiu, levou uma mordida. A sugestão que eu deixo aqui para vocês é uma coisa que eu acho de fundamental importância, é contextualizar. Na educação infantil, onde o cuidar e o educar são dimensões indissociáveis, a gente precisa o tempo inteiro contextualizar. Criança caiu, o que nós estávamos fazendo? Quais foram os cuidados que foram tomados? Quem foi avisado sobre a queda da criança, né? Para que a informação da queda não seja como se a criança é autorresponsável por cair ou não, entende? A criança, ela está sobre a nossa companhia, sobre o nosso olhar. Então é importante para a família dizer, olha, nós estávamos caminhando, indo ao parque, a criança tropeçou no seu próprio pé e caiu. Ralou um pouco o joelho, nós tomamos nós fizemos os procedimentos necessários, lavamos o local com sabão, enfim, tudo que for feito e como aconteceu precisa ser relatado para a família. Na agenda também, geralmente, nós enviamos informes sobre os cuidados dessa vida diária dos bebês e das crianças. Alimentação, descanso, né? Higiene. Eu tenho um combinado com as famílias nas unidades em que coordenei e coordeno, que o que não foge da normalidade, a gente não escreve. Por exemplo, a criança se alimentou bem, ela descansou, dormindo ou não, ela teve o seu momento de descanso, todos os momentos de higiene que ela precisou, ou sozinha, né, com a nossa supervisão, ou totalmente com a nossa ação de cuidado com essa criança, a gente não precisa escrever na agenda da criança. Agora, se existe alguma coisa que fugiu da normalidade, por exemplo, episódios de diarreia, se a criança não se alimentou em determinados períodos, ou seja, se ela não jantou, a gente precisa escrever que a família reforce em casa, porque a criança não aceitou a janta, mesmo a gente ludicamente oferecendo e ofertando esse alimento. Então, o que foge da normalidade nos cuidados da vida diária precisam ser compartilhados com a família, precisam receber de nós, precisa receber um carinho por nossa parte, para que as famílias percebam o quanto estamos atentas e atentos com seus bebês e suas crianças, né? Geralmente as agendas também levam muitas ocorrências, né? Como eu citei, quedas, acidentes, febre, mordida. A mordida, então, é algo que a gente precisa de muita atenção. Principalmente, né, lembrar que
essa mordida precisa ser tratada de uma maneira que não coloque a criança que mordeu como o sujeito culpado por um evento, né? Sendo que, principalmente nas crianças menores, se descobrir o mundo, né, pela boca, faz parte, está constituindo ali esse bebê. Então, mais uma vez contextualizar e principalmente precisa servir para a gente entender em quais momentos essa mordida acontece. Então, essa mordida precisa ir com muito carinho e com muito cuidado, né? João, né, acabou levando uma mordida de um amigo, em tal situação, estávamos próximos, intervimos, né? Agora, a criança que morde, será que a família precisa receber essa informação? Joana, o seu filho João mordeu hoje, converse com ele. Ora, sendo a criança um sujeito que ainda está constituindo antes, depois, manhã, tarde, noite, hoje, amanhã, futuro, passado, presente, né? Devemos nós conversar com essa criança, devemos nós acolhê-la também nesse seu momento em que ela se comunica, usa esse mecanismo de defesa, esse mecanismo de comunicação, que é a mordida, né? Então, talvez o único assunto que nos interessa com a família seja em casa, tem percebido algum tipo de desejo do João em experimentar nossa pele, enfim. É mais um compartilhar com a família o que ela tem entendido desse momento que a criança está passando, né? Febre, acidentes, quedas são imprescindíveis nas agendas. Assim como nos nossos diários de bordo, a família precisa receber, né, esse comunicado. Ah, Tiago, nós estamos na pandemia, não pode usar a agenda, não pode mesmo, gente. O papel, ele segura bastante o vírus, né? Mas lembrando que a gente tem vários outros instrumentos, como as agendas virtuais, vários aplicativos oferecem isso. Aqui em São Paulo, o próprio Classroom tem um espaço, né, de comunicação direto com a família. O WhatsApp, que tem sido muito utilizado por muitas unidades. Enfim, vários outros caminhos que não sejam a agenda física, mas que fazem... que cumprem esse papel da agenda, né? Mas o que mais sempre me chamou a atenção foi que a agenda era pouco utilizada como uma modalidade de registro, uma agenda pouco utilizada para comunicar o nosso trabalho, para comunicar o trabalho pedagógico. Aqui em São Paulo, a Instrução Normativa número 2, que versa sobre o registro, fala um pouco das agendas. Inclusive, eu iniciei nesse grupo que fez esse documento, e a agenda é uma contribuição minha. Logo, por questões múltiplas, eu saí desse GT, desse grupo de trabalho, mas fiquei feliz que a agenda continua lá, né, nesse documento tão importante sobre registro que a gente tem aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, desse registro para comunicação do trabalho pedagógico. Ou seja, os relatórios, portfólios, carta de intenção, tudo isso serve, né, como documentação pedagógica. Para a comunicação do trabalho pedagógico, temos os murais, os painéis, imagens, vídeos, redes sociais institucionais e a agenda da criança. Importante lembrar que a família precisa entender, mas ela só vai entender se a gente colaborar, que as creches e pré-escolas são lugares de cuidar e educar. Portanto, estando isso tão associado,
a família precisa receber informações de nós. Informações que versem sobre as concepções de criança e infância da nossa unidade, sobre o PPP, o que fala nosso PPP, sobre o que dizem os documentos em relação à alfabetização, principalmente na creche, né? Para que as expectativas que não correspondem às possibilidades do nosso fazer, as famílias compreendam isso, então a agenda pode colaborar com isso. E a agenda principalmente pode contar um pouco do dia da criança. Por exemplo, se nós estávamos em uma proposta de ateliê e a criança utilizou desse momento para formular hipóteses, para explorar materiais, para construir e reconstruir, para interagir, para ter momentos de interações que não estavam sendo tão fáceis para essa criança, a família pode receber essa informação. Ah, Tiago, mas eu tenho 30 crianças, como eu vou fazer isso? Se a gente criar uma periodicidade, né? Se eu tiver ali em mira que a cada dia eu vou debruçar o meu olhar sobre 2, 3, 4, 5 crianças, assim como esse registro vai servir para que eu possa planejar e replanejar e para que eu vá compondo a documentação pedagógica dessa criança, ela também pode servir para comunicar à família sobre as suas vivências e experiências na creche. Se a gente faz isso com um grupo pequeno de crianças a cada dia, em 15 dias a gente dá conta de toda a turma. Se for uma turma menor, a cada semana a gente garante que cada criança, cada bebê sua família receba informações sobre o pedagógico dessa unidade. Mas o mais importante, que não pode faltar, os bebês e as crianças são os donos proprietários das suas agendas. Então elas precisam saber o que está escrito ali, o que elas estão carregando para a escola e para a sua casa, que fala também sobre elas. Então é uma boa oportunidade delas te verem escrevendo, é uma boa oportunidade de você ler para ela o que você está escrevendo, e principalmente das crianças maiorzinhas dela já chegar em casa sabendo que dentro da sua mochila, né, tirando esse período, mas que mesmo virtualmente, né, ela já chega em casa sabendo, olha, mãe, olha, pai, a professora, o professor falou tal coisa, tá lá o recado para vocês, né? Então, o convite para olhar a agenda como um instrumento de registro que desse registro para comunicação do trabalho pedagógico, eu quis arrumar para deixar bonitinho aqui, e é isso, gente. Faz parte. Que ele seja efetivado, né? E que a agenda possa ser um instrumento da criança, do professor, da família, e que faça parte da documentação pedagógica. Se gostou do vídeo, deixa um like, envia para um amigo, envia para uma amiga. Em breve eu volto para a gente, quem sabe, falar de outros assuntos que possam ser do interesse de vocês também. Um grande abraço e até breve.